não é de hoje que aparições de supostos extraterrestres ganham destaque na TV e principalmente na internet. E nessa sempre ficamos pensativos. Afinal, será que estamos sós no universo? Pouca gente sabe, mas o interior paulista guarda uma história surpreendente, envolvendo um suposto objeto voador não identificado e também um possível contato com esses seres de outro mundo. Tudo aconteceu em Lins, a 100 quilômetros de Bauru. Para contar essa história, precisamos voltar no tempo, precisamente o ano de 68. Eram os anos de chumbo. O Brasil vivia sob o regime de uma ditadura militar. Naquela época, falar abertamente sobre qualquer assunto polêmico poderia, no mínimo, custar a liberdade, pois foi neste contexto que Maria Sintra dos Santos decidiu contar em detalhes toda a experiência aterrorizante que viveu na madrugada do dia 25 de agosto de 1968, dentro deste hospital. Ela era funcionária deste hospital, um gigantesco complexo que atende pacientes psiquiátricos. Ela diz ter sido testemunha de algo jamais relatado no Brasil até então. Numa entrevista a um radialista da cidade, Maria contou como acordou em plena madrugada por um barulho estranho. Eu estava dormindo, quando eu acordei com um barulho, que nem uma embreagem. Abri a janela, quando abri a janela, vi uma mulher lá embaixo. Peguei e disse para ela, espera um pouquinho que eu já vou aí, abrir a porta. Levantei, abri a porta, quando abri a porta tinha uma mulher, com altura média, clara, pegou e eu dei a garrafa para ela, eu segui o bebedouro. Segui no corredor, abri a porta e entreguei a garrafa para ela, ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaúra, embaúra. Depois de oferecer a garrafa com água, a mulher resolveu ir embora. Foram poucos minutos de um contato inesquecível. Foi quando ela descobriu que não era algo deste mundo. Ela veio de pegar e ir para o caminho, ela entrou no canteiro. Quando ela entrou no canteiro, tinha um aparelho alto dessa altura assim. Ela entrou com a maior facilidade. Entrou o mesmo barulho que fez para descer, fez para subir. Subiu. Que escureceu tudo, apagou toda a luz, fiquei no escuro, ficou só aquele cartão iluminando. Daí eu gritei bastante, teve gente que ouviu, mas como é lugar de fazer internação, pensou que era internação que estava fazendo. Maria Sintra descreveu como era o objeto voador, que brilhava e tinha formato de um sino. Dentro do aparelho tinha outra pessoa, com uma luz cor de alpaca, a luz do aparelho era cor de alpaca, tinha outra pessoa. Que eu vi quando virou a mão, subiu. Tinha outra pessoa, mas não sei se é homem ou se é mulher. E tinha. Fino, um finão. Você já viu o fino? Desse finão de ferro? Era o formato desse finão. A história marcante caiu no colo dos militares. Naquela época, a cidade de Lins já era sede de um grande quartel do Exército Brasileiro. E logo, eles trataram de entrevistar a funcionária do hospital. E não foi só isso. Oficiais da Força Aérea Brasileira abriram uma investigação formal para relatar ao alto comando tudo o que ela tinha visto e presenciado. Os documentos que o jornalismo da Record TV Paulista teve acesso são do Arquivo Nacional e foram abertos só agora, depois de quase 50 anos. Muitos estão apagados parcialmente, mas mostram o relato de Maria Sintra aos militares. No documento, ela conta em detalhes a experiência. A mulher chegou a fazer um desenho de como era a suposta nave. Fotos dos militares mostram a janela de onde ela teria visto. E o mais surpreendente, a mulher indicou no chão o local exato do pouso. Quem morava aqui na época se lembra da movimentação dos militares. Aos 91 anos, seu Plácido diz que o caso gerou pânico em muita gente. Muita gente que não saiu de casa. Ficou, vamos dizer assim, amedrontados e ficaram em casa em pânico, pensando que se ele saía, ele podia ser raptado, ele podia ser levado.
Então, interessante que o que eles falavam era o seguinte: ele poderia ser levado pelo disco voador e depois não voltava mais. Então, esse foi o comentário geral da época. Seu Didu também é morador antigo de Lins e hoje um historiador. O caso foi de tanta repercussão que ganhou um mural no museu da cidade. Até hoje, é impossível falar da história da cidade de Lins sem deixar de lado o caso Maria Sintra. Isso aqui virou atração turística, né? Quer dizer, vinha gente de tudo quanto é lado para a noite, em torno do aeroporto, ou naquele tempo ainda estava construindo a BR-153, o pessoal ficava lá num lugar ermo, né, que dava para ver bem o céu. Então, virou loucura. A repercussão da presença de disco voador em Lins foi tão grande que tinha uma firma de São Paulo chamada Fotóptica, não sei se ela existe, é uma firma muito antiga, né, que vendia material de filmadora, máquina fotográfica e tal. E um dos anúncios que ela fez, inclusive no jornal Estado de São Paulo, no Estadão, né, dizia que então ela alugava máquina fotográfica, alugue uma máquina fotográfica para tirar fotografia do céu de Lins, do disco voador exatamente. Você vê que então a repercussão foi muito grande. Seu Donizete é um estudioso dessas aparições misteriosas. Ele conta que o caso Maria Sintra seria apenas um deles. O pesquisador diz que um tratorista teria sido imobilizado por seres de outro mundo enquanto trabalhava. E ele viu atrás de uma baixada assim, um aparelho estranho, assim, parando assim no solo, assim, acima do solo um pouquinho. E do lado daquele aparelho havia 4 seres. E esses 4 seres estavam de costas para ele. E quando ele pegou o aparelho do trator para ver o óleo do trator, esse ser tomou ele com uma agressão, e virou para ele e atingiu ele com uma espécie de um aparelho, um arraio assim, paralisante nele. E ele ficou meio assim, perdeu o sentido, ficou meio assim abobado, assim, paralisado. E aí a Força Aérea veio no local, pesquisou, entrevistou ele, pediu para ele procurar um médico para ele pegar um tratamento, porque aquilo não poderia ser bom para ele, né? Ele teve esse tratamento. Depois ele mudou para Ferraz Vasconcelos. De Ferraz Vasconcelos, acho que ele foi para São Paulo. E em São Paulo ele viu lá embaixo do viaduto, estava uma certa época lá, o mesmo caso que aconteceu com ele. E olha só que pena. Nós bem que tentamos entrar no hospital para saber se, até hoje, ainda existem especulações em torno do assunto. Mas a direção não retornou aos nossos pedidos. Infelizmente, nós não vamos saber se, atrás desses portões, ainda existem outros mistérios. Estudiosos em casos de extraterrestres dizem que a história de Lins é uma das mais importantes da ufologia brasileira e até mesmo mundial. Afinal, Maria Sintra viu e teve contato com o suposto ser de outro planeta, o chamado contato imediato do 3º grau. O caso Maria Sintra, ocorrido no dia 25 de agosto de 1968, na cidade de Lins, é um clássico da ufologia brasileira. Este caso, ele tem uma importância sui generis no Brasil, porque ele foi investigado pela Força Aérea Brasileira. É interessante vocês saberem que o cenário, né, o contexto onde se desenrolou esse importante caso da década de 60, é que no Brasil já tinham sido catalogados no ano de 1968 70 casos, sendo que desses 70 casos, 33 casos ocorreram somente no período de agosto até outubro, sendo que desses 33, 13 casos ocorreram na cidade de Lins. Tem outros casos também famosos, além do Maria Sintra, que são o caso Turibo Pereira, que aconteceu lá na região também, e vários outros casos, inclusive no sanatório mesmo. Verdade? Mentira? Alucinação? O relatório dos militares é inconclusivo. Hoje o caso Maria Sintra está arquivado. A personagem principal dessa história morreu anos atrás e levou consigo algo que muita gente não teve o privilégio: uma experiência incrível e rodeada de mistérios.